Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é mais um programa Dinheiro na Mesa, o programa semanal em que eu e o João a gente responde as perguntas que vocês mandaram pra gente no direct, lá no Instagram, nas caixinhas de perguntas e também no nosso canal por e-mail. E hoje o João vai contar aqui pra vocês, a gente tem uma pergunta muito interessante, muito importante que a gente recebeu. Então conta aí, João, como é que vai ser a dinâmica hoje? Muito profunda também, eu diria, né, Tiagão? Primeiro, já sigam a gente nos nossas redes sociais, tanto particulares como do Dinheiro na Mesa. Já se inscreve no canal no YouTube, ativa o sininho, porque toda quarta-feira, 19 horas, tem vídeo novo no canal. Sempre essa mesma dinâmica. E hoje é um assunto complexo, delicado. A gente recebeu aqui essa mensagem e não tem muito caminho para a gente não deixar de falar sobre isso, tá? Acho que é super importante e está completamente ligado ao nosso trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um relato que nós recebemos privado aqui, um assunto extremamente importante. E aí eu vou contar aqui primeiro a história, né? Ler aqui o relato, depois a gente vai conversar em cima dele e provavelmente vai fracionar bastante, tá? Então vamos lá. Oi, preciso de ajuda. Estou casado há alguns anos e meu marido nunca fala sobre dinheiro comigo. Eu não sei quanto ele ganha, nunca sei se estamos bem ou mal financeiramente. Isso me deixa angustiada, porque parece que estou vivendo no escuro dentro do meu próprio casamento. O que eu devo fazer nessa situação? Caraca, bicho. Cara, isso é muito complexo, né? Muito complicado. Eu acho que a primeira coisa é entender a natureza desse negócio, né? Tipo, falando da psicologia masculina, principalmente, né? O dinheiro, ele entra na vida de um homem, principalmente. Nesse caso, pelo que eu estou entendendo, ele é o provedor da família, né? E aí a esposa não sabe quanto o cara ganha, deve gastar provavelmente um cartão da família, mas talvez ele seja controlador, possivelmente tem algo nessa linha, né? E isso aí, cara, tá muito relacionado com uma insegurança, né? Tipo, o homem ele tem essa insegurança de não conseguir prover para sua família, e aí por isso ele se fecha, ele esconde o jogo 100% com medo de abrir essa vulnerabilidade, né? Então eu acho que a natureza desse problema ela é muito profunda, ela é muito complexa. Aí, pô, eu vou ter que falar um negócio que é piegas aqui, né, pô? Tem que conversar com o cara, pô. Tem que ir num psicólogo de casal, né? É claro. Eu acho que nem precisa ser de casal, entendeu? Mas, assim, abrir o jogo, falar, olha, meu marido, eu queria saber quanto a gente tem de dinheiro, cara. Isso é importante, sabe? Porque no fim do dia é isso, é óbvio que é isso, é uma insegurança do homem, né? Uma insegurança dele. E ele precisa trabalhar isso. Possivelmente uma terapia só individual para ele já serviria, entendeu? Mas cara, a gente trabalha isso diretamente, né? Todos os dias tem casos não parecidos, mas nos clientes a gente tem casos semelhantes, ou com uma disparidade financeira para um lado, ou com uma nulidade, né, financeira de um lado. E acho que o principal ponto aqui é ter alinhamento, né? Ter com a conversa. Porque pensa que, eu penso assim, né? Imagino que o Thiago também, quando a gente tem um casamento, a gente passa a ter como se fosse um único ser humano, né? E esse ser humano, ele vai ter os seus desejos, seus objetivos e o meio do caminho até chegar nesses objetivos, tá? E se não tiver um alinhamento pleno aqui, vai ter problema no meio do caminho. E grande parte dos divórcios, eles têm um quê financeiro, viés né? financeiro, é verdade. No fundo. É verdade. E pode ser um belo indicativo, assim, né? Esse desalinhamento, ele com certeza vai gerar problemas futuros. Por isso que é super importante ter essa conversa, né? Já vários exemplos, inclusive com a gente, que a gente já passou, né? Com clientes, que o fator financeiro motivou uma briga do casamento, algum problema futuro, né? Uhum. Tem que tomar muito cuidado porque, assim, se esse negócio que tu já percebeu agora, se ele não for conversado, não for resolvido, cada vez mais ele vai ficar pior. Ele vai sendo guardado dentro do teu interior, o teu marido vai escondendo cada vez mais o jogo, o negócio vai virando o elefante na sala, né? Exato. Um ponto importante, vamos lá, vamos entrar em aspectos práticos aqui do que eu sugeriria que fosse feito com base no que foi passado pra gente aqui. Primeiro, sentar e conversar, alinhar, né, esse problema. Existe um elefante branco na sala, a gente tem que conversar sobre esse elefante branco. Isso feito, tem que ter uma ciência do quanto que entra e do quanto que sai. Porque pode ser que a outra pessoa, né, esteja gastando muito, você esteja gastando pouco, ou o inverso também aconteça, e esse seja um grande problema. Então, entender o quanto que entra e o quanto sai é fundamental para ter um ponto de partida aqui, tá? E aí o alinhamento vai ser a base, tá? A base para ter qualquer tipo de evolução a partir disso, tá?
E outra coisa também é, assim, a partir disso vai ter os planos do casal, né? Pô, daqui a pouco o casal não tem muitos planos, não tem muitas aspirações, só quer realmente ter uma vida próspera ali, pagar suas contas, viver bem, com qualidade. Mas ainda assim, esse alinhamento ele é muito importante, né? Para dar essa segurança psicológica, essa confiança maior, né? Porque é aquilo que o João estava falando, se tem uma vida em família, ela não falou nada ali, não sei se tem filhos ainda ou não, provavelmente não, né? Mas tipo, se vão ter filhos depois, se vai crescer esse projeto de família, precisa ter essa confiança. E o dinheiro ele é uma das coisas muito sensíveis, né? Então, pô, isso aí é um desafio agora, mas que vai ter que ser resolvido. Eu acho, assim, a solução prática para mim, tá? Se eu tivesse passando por esse problema, o que eu faria? Tem que encarar. Vai demandar da tua parte, principalmente, coragem. Vai ter que ter muita coragem, vai ter que nem tomar um banho de água fria, entendeu? É pegar, respirar fundo e partir para encarar o problema. Muito mais provável que esse desconforto no início, na hora de resolver o problema, ele vai ser forte, intenso, mas a recompensa vai ser muito maior do que se tu esconder esse negócio e deixar o monstro ir crescendo ali conforme o tempo vai passando, entendeu? Perfeito. A gente tem aqui muitas reuniões com o casal, né, Thiago? Tem. Geralmente, quando tem um casal, né, a reunião é feita em casal. Ou tem um alinhamento posterior, né? Então, eu sou super acostumado aqui a ter esse tipo de conversa com casais, né? Principalmente na parte do controle de orçamento. Porque investir precede, via de regra, um controle de orçamento. Tem que sobrar ali, né? Todos os meses para poder ir acumulando um patrimônio e aí tem um valor investido, né? Tem também casais que separam, né? E tá tudo bem, eu acho que não tem certo e errado nesse ponto, desde que o casal se entenda e se converse, né? Tem casais que, pô, o cara tem o seu dinheiro, a esposa tem o seu dinheiro e eles vivem bem, cada um na sua. Mas tem também o pessoal que investe o dinheiro da família, o casal investe de forma unânime. Perfeito. E tem um outro negócio, cara, que daí eu já vou passar a bola pra ti agora aqui, ó. Porque olha só o negócio, olha o problema que esse negócio vai criar de segunda ordem, que a gente não tá imaginando agora, mas que se não for resolvido, pode virar um problemaço depois, né? O que acontece se esse cara vir a faltar? Entendeu? Ele é o provedor, possivelmente ele tem já um patrimônio. Isso é uma loucura, né? Porque tem até um aspecto cultural, assim, né? A gente ouve as famílias de antigamente, o marido esconder qual era o patrimônio da família, né? Imagina só se esse cara falece. Aí a esposa vai ter que ir atrás para fazer um inventário, fazer as coisas. Mas e aí, cara, como é que vai ser? Ela não sabe nada, ela não sabe absolutamente nada do negócio. Não vai ter noção nenhuma, não vai saber quanto tem, onde vai, não vai nem conseguir pagar a conta, provavelmente, né? Se não der acesso ao aplicativo do banco, como é que vai pagar as contas da casa, né? Vai ser um problemaço, então tem que ter esse alinhamento, meu Deus do céu. Eu tenho um drive aqui com a minha companheira, a gente tem um drive no Google, ela não vê, né? Mas todas as contas estão nesse drive, né? Tudo que foi pago, tudo que foi emitido. O seguro de vida de cada um tá lá, então a gente tem total controle. Ela sabe de, quer dizer, ela não, se ela quiser saber, ela sabe de tudo, entendeu? Tá tudo liberado, a gente tem essa conversa uma vez por mês. O portal da transparência tá lá. Tá liberado, é só clicar, tá liberado pra ela, entendeu? Entendi. Acho que ela não vê, né? Nunca comentou que ela vê, mas tá liberado lá no drive dela. Tu tem esse controle aí também? Eu tenho. Na verdade, lá em casa, o negócio de todas as contas da casa sou eu quem pago, né? E a minha esposa tem o dinheiro dela também, mas aí ela tem a liberdade dela lá no dinheiro dela, né? Tipo, ela faz basicamente os planos dela ali, mas tá tudo documentado lá também. Entendi. Não é portal da transparência, lá é fechadinho, mas assim, se ela quiser, ela entra no computador, ela vai visualizar lá. Você fez um orçamento cerrado lá, ninguém consegue ver, entendi. Mas, cara, olha só esse negócio, voltando na questão da sucessão, né? A gente já viu vários relatos aqui, já teve casos que a gente atuou, inclusive, nesse ponto. Imagina só a família que o provedor falta, né? Ele vem a falecer, e não tem o dinheiro para liberar o inventário. Muita gente não sabe disso, tá? Mas como é que funciona o negócio? A família tem um patrimônio, digamos que ele está todo lá no nome do pai da família, né? Do patriarca. Se esse cara falece, precisa passar pelo inventário. Aí, se tiver filhos, quem vai receber é a esposa e os filhos, né? Cada um na sua proporção. Só que para liberar os bens, inclusive as contas bancárias, precisa pagar o imposto de transmissão, que é estadual. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, antes da reforma tributária, ele é em torno de 6%. Depende da situação, mas a alíquota base é 6%. Em São Paulo é 4%, por enquanto ainda, né? Mas o ponto é esse, o cara tem que pagar o imposto e ele tem que pagar o advogado também, porque não é simplesmente chegar lá no cartório e falar, ó, o cara faleceu, passa os bens dele para mim.
Então, ó, essa conta do advogado, ela também é um percentual do patrimônio. Então, chutando por baixo, vai custar uns 10% do patrimônio para fazer um inventário. Então, se o cara deixou 1 milhão, a família precisa ter 100 mil para pagar, para liberar o dinheiro. E aqui inclui imóvel, né? Não é só dinheiro parado em Exatamente. conta. Inclui imóvel, carro, terra, gado, inclui tudo. Às vezes a família tem um monte de imóveis, né? Tipo, pô, o cara deixou um império imobiliário lá, não deixou R$1 de liquidez. Total. A família vai se ver tendo que vender um imóvel às pressas, ou então tomar um empréstimo no banco. Imagina que loucura, cara. Para tu conseguir acessar o patrimônio da tua família, tu tem que tomar um empréstimo no banco para pagar custas de inventário. Vai muita grana aí, por isso tem que estar alinhado, né? Imagina se, nesse exemplo, né, tem essa falta repentina e a companheira aqui não tem noção nenhuma do que está acontecendo, né? Quanto tem, onde tem, como eu acesso. Com quem eu falo. Não vai ter controle nenhum. E aí a gente entra aqui também, claro, né? Um pouco no lado... Como se fosse um filho, como se fosse criar um filho, né? Geralmente eu recebo muito essa dúvida. Como é que eu consigo gerar o mesmo grau de valorização que eu dou pro meu trabalho, pro meu dinheiro, nos meus filhos? Isso acontece muito à medida que as pessoas lutaram muito, batalharam para conquistar o que tem e querem que os filhos dêem o mesmo valor pelo dinheiro conquistado, né? Porque já nasceu em tese ali com um patamar de vida muito melhor. O mesmo pode acontecer com o teu companheiro, tua companheira, na medida que não está alinhado assim, né? Não está alinhado o custo das coisas. Se for uma caixa preta, como está aparecendo aqui nesse exemplo que foi contado, a outra pessoa não sabe quanto pode gastar, entendeu? Não sabe se está barato ou está caro com relação ao que a família tem, entendeu? Se o carro, a casa, está alinhada com o padrão necessário. Porque a gente sempre quer algo melhor, né? Sempre quer um carro com um negocinho um pouquinho melhor, com uma tecnologia nova, com um botãozinho novo, uma casa um pouquinho maior, enfim, ou mais próxima de uma região residencial melhor. E aí, como é que a gente tem noção de que está tendo esses próximos passos, né? E se não tem uma abertura para uma conversa sobre o mínimo, que é o orçamento doméstico, o que entra e o que sai, como é que vai ter espaço para essas outras conversas, né, maiores? Então, isso pode gerar um problema, é um sinal de um problema muito grande que pode acontecer depois. Não tem problema nenhum uma pessoa só prover tudo na família, né? Não tem problema nenhum se isso for um alinhamento. O problema está no controle da informação. Aí eu sou completamente contra aquilo. Eu acho que relacionado a isso aí, o problema todo também vai ser a frustração, né? Porque assim, o dinheiro ele proporciona muitas experiências boas. E a família não vive só de rotina, né? Então, tipo, a esposa, que foi quem escreveu pra gente, ela pode querer comprar uma roupa nova, querer comprar um sapato, querer sair pra jantar, velho. Pô, e aí ela não tem nem noção, entendeu? Se pode, se não pode. Exatamente. Isso aí é o negócio do monstrinho lá que vai virar um elefante na sala, entendeu? É a soma de todas essas consequências. Então, o João vai falar agora de aspectos mais práticos, né? Mas eu acho que o ponto número 1 é sentar, conversar, tentar resolver esse problema que o esposo tem, né? Com a vulnerabilidade, com a questão psicológica que envolve o dinheiro. Mas acho que esse é o ponto de partida e ele vai resolver 90% do problema todo. Perfeito. Então, agora a gente falou sobre o caso em específico. E agora aqui para casais, enfim, novos casais, quem está tendo essa união e tem a preocupação financeira, eu quero dar alguns passos práticos aqui, alguns alinhamentos importantes, tá? Primeiro é que tem que ter o alinhamento, antes de qualquer coisa, tem que ter o alinhamento sobre o que vai ser o dinheiro, né? O dinheiro vai ser dos dois, o dinheiro vai ser só de um, vai ser separado, não vai? Isso tem que estar muito claro. O segundo é que tem que ter uma rotina de acompanhamento do dinheiro. Ah, não é unido, a gente tem aqui 2 apartamentos, meu e teu. Tudo bem, é importante ter uma rotina de acompanhamento da evolução desse dinheiro, porque os planos, provavelmente, alguns deles vão ser em comum. Então vai ter que ter lá, sei lá, viagem, cada um paga o seu, beleza. Mas daqui a pouco um carro, uma casa, vai ser em comum, já fica mais difícil, né? E aí, então, primeiro tem que ter um alinhamento de como vai ser, né? Digamos que o kick-off ali, a base, tem que ter o controle de como as coisas estão indo e tem que ter desenhar de fato quais são os planos, né? Uhum. Então, o plano é a gente chegar no primeiro milhão, quanto que tu vai contribuir, quanto que eu vou contribuir, ou seja, tudo isso aqui envolve ter muita conversa, andar junto. É assim que funciona o relacionamento, né? Não dá pra cada um viver no seu próprio núcleo, sendo que há um casamento, há uma união entre duas pessoas, tá? Então, a base de tudo aqui é o comportamento, converse e se alinhe ali com o seu companheiro, seu companheiro. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.
A gente ficou até meio nervoso aqui, né, João? Pô, cara, que coisa delicada, né? Mas esses são temas muito importantes, gente. Eu tenho certeza que essa pessoa resolvendo esse problema, a vida dela vai ficar muito mais leve, muito melhor. E é isso que a gente quer entregar aqui para vocês, né? E o elefante branco está na sala. Isso vai gerar problemas maiores. Pode ser que ela seja uma relação muito boa, muito próspera com filhos, muito feliz em todos os aspectos, mas o aspecto financeiro é a sementinha para dar um problema maior. E a gente vê isso nos dados, né? Os dados mostram que grande parte dos divórcios tem um motivador financeiro. Grande parte das insatisfações profissionais tem um motivador financeiro. E às vezes nem é o salário, às vezes é o que tu guarda em casa, né? Não tem colchão nenhum. Então, assim, é muito importante, muito importante. É isso então, pessoal. Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários. Também manda o seu relato aqui pra gente. O nosso e-mail tá aqui na descrição, tá lá no canal do YouTube também, se você quiser escrever no privado. Envia também perguntas lá na nossa DM no Instagram ou nas caixinhas de perguntas que a gente abre ao longo da semana lá nos stories, tá? Acompanhe aqui os próximos vídeos do Dinheiro na Mesa. Muito obrigado por ficarem até aqui. Deixe seu like. Um grande abraço e até a próxima.